Bom, voltando ao nosso assunto sobre casamento, né? Esse é o slide, esse é o módulo 2 das filmagens. Falamos em sala de aula também sobre os caracteres do casamento. O primeiro deles é fundado no princípio da liberdade, quer dizer, os cônjuges são livres, os nubentes são livres para escolher se querem casar, ninguém casa por obrigação, né? O segundo deles, né, as regras são de ordem pública. Aquilo que eu falei, eu não posso mexer em todas as regras, eu posso em algumas situações escolher algumas questões, o regime de bens. O que eu posso sempre é escolher o noivo ou a noiva. O resto, eu escolho o regime de bens e eu vou aderir às regras que são impostas pelo Estado. Terceiro, para que seja válido, eu sou obrigado a observar as solenidades de determinados solenidades e atos, né, que a lei prevê. A gente viu 1535. O quarto, gera união permanente para os nubentes. Não confunda aqui perpétua, né? É o que eu costumo dizer, aquilo que o poetinha dizia, que seja eterno, enquanto dure. Mas ela é para a prole perpétuo. Os direitos e deveres que ambos têm para com os filhos, esse sim é perpétuo. O direito e dever para que ambos tenham um para com os outros, esse é permanente. Ele dura enquanto durar o casamento. Terminou o casamento, esses direitos e deveres terminam. O quinto, né, caractere do casamento é que ele é exclusivo, ele é intuito persone. Artigo 1566, inciso 1, dever entre os cônjuges, inciso 1, primeiro, dever de fidelidade. Eu até brinco que falo que é uma gerência excessiva do Estado na vida individual das pessoas, cada um vive como quiser. Imagina um sujeito super romântico chega para a mulher e fala: eu só sou fiel a você porque a lei me obriga. Quer dizer, não tem o menor sentido isso, não tem o menor sentido o Estado se imiscuir nas relações pessoais ou nas relações internas do casamento. Mas então, ele exige do marido e da mulher fidelidade recíproca, mas ao mesmo tempo que ele exige fidelidade recíproca, ele traz como um contraponto, que veremos mais adiante, a obrigatoriedade na manutenção de relação sexual. Então, esses dois pontos estão vinculados na questão dele ser intuito persone, dele ser exclusivo. E traz uma comunhão indivisa e incondicional. O que é a comunhão indivisa e incondicional? Quando eu caso com alguém, presume que eu queira o melhor para a pessoa, que ela queira o melhor para mim e que nós dois vamos envidar esforços para o desenvolvimento mútuo, para o desenvolvimento de ambos e para o desenvolvimento da família que passou a ser construída. Entenderam, pessoal? Vamos lá, vamos dar continuidade. Princípios que regem o casamento. São 3 princípios. O primeiro é o princípio da liberdade. As pessoas são livres para escolher se vão casar, qual o regime de bens que vão casar, se vão ter filhos, se não vão. Eles são completamente livres para gerenciar a sua própria vida. É óbvio que essa declaração de vontade, a livre declaração de vontade, ela tem algumas questões, né? Por exemplo, a idade. Só pode declarar vontade de casar o maior de 16, artigo 1517, entre 16 e 18. Né? Esse precisa de autorização dos pais. O menor de 16 não pode casar. E o maior de 18 não precisa mais da autorização. O segundo princípio é da comunhão indivisa. Né? O que é comunhão indivisa? Eu estou valorando o aspecto moral da relação. Quando fala na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E diz lá o 1511 do Código Civil, o casamento estabelece comunhão plena de vida. Essa comunhão plena de vida é exatamente essa questão de aspecto moral, de assistencialismo, de ajuda, de apoio, de suporte. E o último princípio, que ainda vigora no que concerne ao casamento, é o princípio da monogamia. A legislação pátria não permite que uma pessoa case com 2 diferentes ao mesmo tempo. Ela veda isso e a vedação é legal. Artigo 1521. Nós vamos ver mais adiante hoje ainda. Bom, breve histórico, e aqui eu fiz uma mudança no slide, porque
na aula presencial foi feita uma pergunta, eu não soube responder, fui pesquisar e vi que houve uma mudança. Então vamos lá. Em alguns locais só tem casamento civil. No Brasil, Alemanha, Suíça, só o casamento civil é válido. Ah, mas eu casei no Brasil na minha religião, junto com o meu líder religioso. É óbvio que você pode casar junto ao seu líder religioso. Mas antes de fazer isso, você vai passar por todo um processo de habilitação no civil, vai levar a certificação de habilitação para o seu líder religioso, ele vai celebrar a cerimônia e depois você pega esse certificado de habilitação e leva de volta no cartório. Se em alguma dessas fases você não fizer, teu casamento não tem validade no Brasil. Pode ter validade perante a sua religião. E é interessante que, por exemplo, na Igreja Católica, as pessoas que casam só no civil, o casamento não tem validade na Igreja Católica. Para ter validade na Igreja Católica, tem que ser casado no civil e no religioso. Então, o primeiro tipo é civil. O segundo é civil e religioso, tanto faz, você pode casar ou no civil ou no religioso. E aqui a gente tem a Inglaterra e os Estados Unidos. Eu botei a Grécia aqui porque a Grécia antigamente ela ficava no exclusivamente religioso, mas qual a questão? A Grécia tem lugares paradisíacos, a ilha de Santorini, por exemplo, Atenas, né? E começou a ser comum que turistas quisessem casar na Grécia. Tá bom, mas os turistas não são ortodoxos. Como é que eu vou casar só no religioso? E aí se abriu então o casamento civil na Grécia, como forma de conseguir dinheiro com esse turismo, o turismo casamenteiro, né? A gente tem o casamento só religioso. E o casamento religioso só permite o casamento civil se a religião das pessoas for diferente da religião pregada no Estado. Então, por exemplo, a Espanha é altamente católica, mas a Espanha tem várias pessoas que professam outras religiões. Quem é católico casa no religioso. Quem não é católico casa no civil. E tem o exclusivamente religioso, e isso eu fui pesquisar também, o Líbano continua assim, em razão da presença maciça da religião e de líderes religiosos junto ao Estado, né? É importante que a gente destaque que no Brasil, no início, o casamento era só realizado pela Igreja Católica, só realizado pela Igreja Católica. Vai ter um slide depois com um breve histórico das datas em que isso aconteceu, que são ditadas. O casamento virou um sacramento na Igreja Católica depois do Concílio de Trento, e o Concílio de Trento foi uma resposta do Papa Carlos X, se não me falha a memória, à reforma protestante. Então, a partir do Concílio de Trento, passou a ser proibido ter concubina, ter amásia, e o casamento passou a ser um sacramento. Breve histórico. Tá bom, a gente viu que o casamento no Brasil era realizado só pela religião. Mas nós tivemos, na segunda metade do século XIX, um grande número de imigrantes que vieram ao Brasil fugindo de suas guerras locais. Vieram do Japão, vieram da China, vieram da Europa, principalmente com as guerras de unificação, né? E essas pessoas professam outras religiões. E aí houve uma pressão para que o casamento pudesse ser realizado de outra forma, para que eu não precisasse, professando outra religião, me converter ao catolicismo para então casar. E aí, em 1861, foi promulgada uma lei, está aí, 1144, né, que permite que as pessoas que não fossem católicas se casassem pelo civil. Em 1889, a gente tem aqui a nossa Revolução Francesa. A gente tem aqui o rompimento do Estado. A gente tem uma mudança radical na estrutura estatal. Deixamos de ser um império e passamos a ser uma república. Tá bom, e qual a base do império? É a igreja. Como é que eu tenho que fazer? Eu vou romper com a igreja também e vou trazer toda essa responsabilidade que era da igreja agora para dentro do Estado. Então o Estado passou agora, aqui no Brasil, em 1890, a ser responsável por tratar ou fazer o registro dos nascimentos
dos casamentos e dos óbitos. O casamento passou a ser uma instituição civil, não mais uma instituição religiosa. Bom, aqui tem a forma como as nossas constituições trataram do casamento. 1824, só religioso. 1891, só civil. Desculpe. Em 34, se permitiu que o casamento civil tivesse, casamento religioso tivesse efeitos civis, e aí depois se manteve até a novidade da Constituição de 88, que estabeleceu a gratuidade no casamento. E a de 67, que tem lá a emenda 9 de 77, que permitiu o divórcio no Brasil. Depois dessa emenda 9, veio a lei do divórcio, a lei 6.515 de 77. Esponsais. Eu costumo dizer que eu acho que eu fui uma das últimas pessoas a fazer o esponsal. Esponsal é um noivado, é você ficar noivo de alguém. E no meu caso, teve um jantar formal em que o meu pai pediu ao pai da minha então noiva, hoje minha mulher, há 23, 24 anos atrás, a mão dela em casamento. Então, essa formalização era algo comum. Não há previsão legal para esponsal, não há previsão. Há previsão social. Como já não está tendo mais essa exigência, o esponsal está em desuso. Mas algumas questões que são interessantes a gente discutir, e aqui vem para esse segundo parágrafo, depois vocês leiam com calma esses parágrafos. O esponsal não estabelece, o noivado não estabelece uma relação jurídica entre os noivos. Então não traz obrigatoriedade com o noivado em que eu case com a minha noiva. Não tem obrigatoriedade nenhuma. Mas um ponto a se destacar é o seguinte: tá bom, mas se eu rompo o noivado, isso gera indenização? E a resposta que os tribunais têm dado, e eu trouxe aqui uma jurisprudência, é que não gera indenização. Para gerar indenização, há de ser comprovado a efetiva ocorrência de prejuízo, de dano esse material ou dano físico, ou dano moral. Há de ser comprovado esse dano. As questões que foram gastas, o enxoval, se eu gastei com enxoval e etc., é óbvio que eu posso pretender ser beneficiado ou ser ressarcido pelo prejuízo que tive. Se eu fui abandonado no altar, então pensem bem essa questão. A questão do dano nos esponsais não é uma questão certa, absoluta. O dano há de ser comprovado, caso a caso há de ser medido. Eu vou interromper aqui essa aula e vou continuar no próximo bloco.